A paz do Senhor Jesus Cristo, irei ler e estudar a parábola do trigo e o joio. Mateus capítulo 13, versículo 24. Jesus lhes contou outra parábola. O reino dos céus é semelhante a um homem que semeou boa semente em seu campo. Entretanto, quando todos dormiam, chegou o inimigo dele, lançou o joio no meio do trigo e seguiu seu caminho. Assim, quando o trigo brotou e formou espigas, o joio também apareceu. Os servos do dono da plantação foram até ele e perguntaram: Senhor, não semeaste boa semente no teu campo? Então, de onde vem o joio? Ele, porém, lhes respondeu: O inimigo fez isso. Então os servos lhe propuseram: Senhor, queres que vamos e arranquemos o joio? Ao que o Senhor respondeu: Não, pois ao tirar o joio, podereis arrancar juntamente com ele o trigo. Deixai-os, pois, crescer juntos até a safra. E no tempo da colheita, direi aos ceifeiros: Primeiro ajuntai o joio e amarrai-o em feixes para ser queimado, mas o trigo recolhei-o no meu celeiro. E aqui o trigo e o joio. Então Jesus lhes contou aos discípulos uma parábola, né? O reino dos céus, ele é semelhante a um homem que semeou, ou seja, semeou boa semente em seu campo. Lembrando que, lembra da parábola do semeador, que o semeador saiu a semear, uma parte caiu no campo. Então, a semeadura é a palavra de Deus, certo? É o evangelho. Então, o que vemos aqui é: o reino dos céus é semelhante a um homem, certo? Que semeou boa semente em seu campo. Então, esse homem é Jesus Cristo, é Deus, que semeia a palavra de Deus, a palavra, né, certo? E boa semente em seu campo. A boa semente, né, é a palavra, a boa palavra, que dá fruto. Entretanto, quando todos dormiam, chegou o inimigo, né, dele, lançou o joio no meio do trigo. O trigo são os justos e o joio são os injustos, os ímpios. Então, olha a diferença. Então, o inimigo dele lançou o joio no meio do trigo, e seguiu o seu caminho. Assim, quando o trigo brotou, ou seja, cresceu e formou espigas, o joio também apareceu. Os servos do dono da plantação foram até ele e perguntaram: Senhor, não semeaste boa semente no teu campo? Certo? Foi isso que eles perguntaram. Então, de onde veio o joio? Ele, porém, lhes respondeu: Um inimigo fez isso, que é a antiga serpente, que é Satanás. Então os servos lhe propuseram: Senhor, queres que vamos e arranquemos o joio? Ao que o Senhor respondeu: Não, pois ao tirar o joio, podereis arrancar juntamente com ele o trigo, porque o joio, né, cresceu junto, apareceu junto do trigo. E se arrancar o joio, poderá arrancar juntamente com ele o trigo. Deixai-os, pois crescer juntos até a safra. E no tempo da colheita, direi aos ceifeiros, que são os anjos: Primeiro ajuntai o joio e amarrai-o em feixes, para ser queimado, mas o trigo recolhei-o no meu celeiro. Então, essa é a parte 1
E Jesus já dá a explicação da parábola do trigo e do joio. E vou fazer a parte 2. Essa foi uma breve explicação, amém? Deus abençoe a todos.